Ei, presidente Lula, com a reeleição de Maduro, muito, mas muito contestada no cenário internacional, e só aceita de imediato por algumas ditaduras, como a China e como a Rússia, qual vai ser a postura do governo brasileiro diante de tal fato? O senhor vai se fingir de morto? Vai passar pano para Maduro? Ou vai de fato cobrar democracia na Venezuela? Eu sei a postura do governo brasileiro em relação à autonomia de todas as nações do mundo. No entanto, a Venezuela vai continuar sendo um calcanhar de Aquiles para o seu governo. E aí, presidente Lula, qual vai ser a sua postura? Lula e a Venezuela sempre tiveram um problemão interno. Não é nem externo, porque externamente o governo Lula, o governo Dilma sempre apoiaram, desde Chávez até Maduro. Isso causou diversos problemas para os governos petistas, porque a extrema-direita e até mesmo a direita, mas principalmente a extrema-direita, sempre acusaram os governos petistas de estarem próximos da ditadura da Venezuela, que o Brasil ia se transformar em uma Venezuela. Logicamente, em alguns momentos, o governo brasileiro, de certa forma, ficou ao lado de posturas do governo da Venezuela que não deveria ter ficado. É lógico, se a gente preza por democracia, se a gente aqui internamente preza por democracia, não dá que me perdoem os progressistas mais radicais. Não dá para apoiar o governo de Maduro. Não nessa conjuntura atual. Não sem ele aceitar que se veja como realmente ocorreu a eleição. E essa não é a primeira eleição que ele faz isso. A última eleição já foi muito contestada. E essa ainda mais. É complicado. E o governo brasileiro complica ainda mais. É bom deixar bem claro que minha postura em relação à Venezuela tem a ver com a democracia, tem a ver com a falta de lisura nas eleições, principalmente nas eleições de Maduro. No entanto, eu não esqueço as sanções e a questão dos Estados Unidos em relação à Venezuela, principalmente por conta do petróleo. Lembrando que a Venezuela, em termos de país, é o país que tem a maior concentração de petróleo do mundo. Quando a extrema-direita ataca a Venezuela, ela se esquece que o governo extremista de direita do senhor Jair Bolsonaro teve relações diplomáticas com as ditaduras mais cruéis do Golfo Pérsico. Relações com países ditatoriais da região petrolífera era comum, a Arábia Saudita e outras nações que são ditatoriais, e a extrema-direita é desavergonhada em relação a essas relações, mas acusa muito o governo petista em relação, principalmente, à Venezuela. Que isso fique bem claro, para não se achar que eu estou colocando a questão da Venezuela e esquecendo o que se faz em relação à extrema-direita. O meu caso aqui é a democracia, que nenhuma dessas nações, tanto lá no Golfo Pérsico, como também aqui na América, deve se passar pano se não houver democracia. Ponto. Bem-vindo ao Políticos. Aqui nós falamos da cena política brasileira de forma simples e direta, para que você entenda. Então deixa teu like e se inscreve no nosso canal. O canal Políticos precisa muito da tua inscrição. Nós não podemos negar que o bloqueio americano à Venezuela prejudica demais o país. A economia da Venezuela está em frangalhos desde 2015. O bloqueio feito no governo de Barack Obama, veja, Obama, que era um governo do Partido Democrata, era um governo mais ameno do ponto de vista da política internacional. Não é, gente. A política internacional dos Estados Unidos, a política externa norte-americana, é a mesma com qualquer governo. Talvez um pouquinho mais perversa com um republicano do que com um democrata.
mas ela é balizada naquilo que os americanos acreditam que podem ou não fazer no mundo. E eles acham que pode tudo, de fato. Então a Venezuela é muito prejudicada. Mas a crise econômica da Venezuela, ela é anterior ao bloqueio. A crise já vinha se arrastando desde o início de 2014, até um pouquinho antes. E, logicamente, as pressões americanas são fortes. Fato. Existe interesse em relação à Venezuela? Claro que sim, pela questão do petróleo. Isso é fato. Mas isso não é razão para que o governo tenha uma desculpa de se colocar por conta desse suposto imperialismo norte-americano, ter um governo antidemocrático. Eu não concordo. Nunca vou concordar com nenhuma ditadura. Não dá para passar pano, gente. A questão das eleições da Venezuela, elas precisam de lisura. Não teve. Não teve. Isso é um fato. Maduro vai continuar no poder, porque ele alega que ganhou as eleições. A Venezuela vai continuar uma ditadura. A questão do governo brasileiro cabe ao presidente Lula. Se ele vai aceitar e apoiar Maduro, é um problema dele, de consciência dele. Eu não apoiaria. Até porque dá margem a todo tipo de especulação. Colocar a Venezuela como uma pedra no sapato do governo brasileiro cabe ao presidente Lula, ou não. Não é uma questão de ficar contra a autonomia da Venezuela, mas de não ficar contra a democracia. Ei, presidente Lula, vais ficar ao lado da democracia ou de Maduro?